Bendizemos o nome santo do Senhor, porque Ele é fiel, Ele não nos frustra. És um Deus poderoso, que tem velado e cuidado dos seus. Amém? Nós estamos numa noite de quinta-feira, num culto de cura e de libertação, mas nós estamos em poucas pessoas, mas nós estamos na presença do Deus vivo. Nós glorificamos a presença do Espírito Santo em nosso meio. E se nós estivéssemos em centenas ou milhares aqui e não tivesse a presença do Espírito Santo, para mim de nada valia. Seria uma reunião social, mas nós estamos aqui prestando culto a um Deus vivo. E estamos aqui para anunciar a verdade do Todo-Poderoso. Amém? Irmãos, me perdoem, eu estou com um pouco de tosse, meio gripado. Os irmãos relevem em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus me dera uma palavra e eu quero compartilhar com os irmãos em nome de Cristo Jesus. Está lá em Jeremias, o profeta Jeremias, um dos profetas maiores, profeta Jeremias, capítulo 18. Vamos falar aí sobre o vaso do oleiro, vamos falar aí sobre a rebeldia do povo, vamos falar aí sobre a desobediência do povo. Jeremias capítulo 18, versículo 1 em diante. Louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, dura coisa é o homem endurecer o coração e se esquecer de Deus e achar que sem Deus ele consegue ser uma pessoa feliz e próspera. Dura coisa é. Amém? A gente ouve as pregações focadas no capítulo 18 sobre o vaso do oleiro, mas a simbologia que Deus estava falando com Jeremias não era uma simbologia de vitória. Muitos pensam que era simbologia de vitória, não. Essa simbologia é uma simbologia de molde, de caráter, de transformação, mas mediante a rebeldia que aquele povo estava passando. Ou Deus modelava aquele caráter daquele povo, ou abria a mão e deixava as assolações acontecer. Então não era uma situação de vitória, não, era uma situação de batalha, irmãos. Amém? Mas vamos tentar meditar nessas palavras em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa nos dar graça e que a palavra possa chegar ao vosso coração através do Espírito de Deus. A todos que nos acompanham pelo YouTube ou pelo Facebook, que possam em nome de Jesus, se houver a oportunidade, de pegar um exemplar bíblico e nos acompanhar na leitura para a glória de Deus. Amém? Versículo 18 do livro de Jeremias, capítulo 18 de Jeremias, versículo 1 em diante, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que aprecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente ou de um reino, para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai o vosso caminho e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa?
coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha no campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-na tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e um motivo de zombaria perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e balançará a cabeça. Como o vento oriental os espalharei diante da face do inimigo, mostrar-lhe-eis as coisas e não mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho dos sábios, nem as palavras do profeta. Vinde e firmamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a sua indignação. Portanto, entrega os seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam as suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e os seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeram esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todos os seus conselhos contra mim para matar-me. Não perdoa a sua maldade, nem apagues os seus pecados de diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-o assim no tempo da sua ira. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu sei que a leitura foi um pouquinho extensa, mas Deus é bom. Aleluia. Deus é fiel e nós temos da parte de Deus um particular para entregar. Irmãos, entenda, a palavra não é do pastor Assis, a palavra é do Espírito Santo para a atual igreja. A palavra do Espírito Santo para os atuais crentes. A palavra é do céu para os que se dizem filhos do Altíssimo. Existem situações, e essas situações até para o próprio Deus tem limites. Essas situações até para o próprio Deus, compassivo, longânimo, paciente, amoroso, misericordioso, até para Deus existem limites. Aqui ele está tentando de todas as formas, tentando mostrar de todos a sua forma, um jeito para que o homem se converta dos seus maus caminhos, para que o homem volte à força do primeiro amor, para que o homem volte a adorar, para que o homem volte a glorificar o nome dele, para que o homem volte a andar nos seus bons caminhos com suas boas obras. Mas o que Deus enxerga do povo de Israel, o que Deus enxerga dos moradores de Jerusalém, são rebeldias intensas, são ações e palavras e sentimentos e intuitos malignos. Nós entendemos que não está tão diferente dos dias atuais. Não está diferente dos dias atuais. Existem competições, existem rivalidades. Sabe, eu vi um vídeo essa semana de um pastor arrancando outro pastor de dentro de uma igreja enorme. Botou no colarinho e jogou para fora com socos na boca. E o homem sangrando, tá vendo? Eu estou apanhando porque preguei a verdade. O pastor está numa vida de adultério.
A igreja apoia esse adultério porque o pastor tem muitos anos na casa. E se a gente vai pregar a verdade, a gente apanha e sai sangrando. Meu Deus. Eu fico imaginando qual é a visão de Deus ao olhar para o corpo de Cristo. Qual é a visão de Deus para olhar para a noiva amada, para a expectativa do arrebatamento. Eu fico imaginando qual é o sentimento de Deus ao entender que existe tanta rebeldia, tanta rebelião, tanta falsidade, tanto mal nos pensamentos, nos corações. E Deus, ele olha para Jeremias e fala: Jeremias, eu preciso alertar esse povo. Jeremias, eu preciso expressar para que a visão espiritual, o entendimento deles se abra. Deixando o pensamento de Deus, para que o profeta Jeremias fosse verdadeiramente a voz de Deus sobre aquele povo rebelde, a voz de Deus sobre aquele povo corrupto, a voz de Deus sobre aquele povo maligno. Pastor, povo maligno. Entenda uma coisa: ou você é filho de Deus ou é filho do diabo. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Não dá para ficar em cima do muro, se intitular filho de Deus, mas agindo como filho do diabo. Meu Deus, é fogo. Não tem como. É verdade, meu pai. Deus olha para Jeremias e fala: ó, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Aleluia. Quando expressa para Jeremias levanta-te, é o ato de se posicionar. Jeremias se posiciona como profeta. Mostra para nós o teu projeto, mostra para mim o teu projeto, mostra para mim o seu desejo, mostra para mim os seus sonhos, mostra para mim, Jeremias, o que você é e o que você quer. Levanta e toma uma postura de compromisso, uma postura de fidelidade, uma postura de cumplicidade. E depois desce a casa do oleiro, e depois desce através da humildade, desce através das petições, desce através das orações, suplicando misericórdia, suplicando ajuda, suplicando graça. Oh, Deus fiel. Jeremias era um homem aprovado por Deus, escolhido por Deus. Essas palavras nós entendemos que não era para Jeremias, porque Jeremias tinha um contexto de intimidade aprovada por Deus. Aleluia. Jeremias não era um profeta covarde. Ele poderia ter ganhado o apelido de profeta chorão, mas covarde não. Jeremias foi um dos profetas que mais foi verdadeiro e mais sincero com Deus, um dos que mais sofreram pelo amor da palavra de Deus, para honrar a vontade de Deus. Aleluia. Existem ainda homens que sofrem pelo Evangelho. Existem ainda homens que pelejam para ser justos e para propagar a justiça de Deus. Aleluia. Porque hoje, infelizmente, as pessoas só estão pensando que Jesus Cristo é amor. A hipergraça está sendo pregada a cada momento. Meu Deus. O povo está tentando colocar o homem como centro de todo o amor de Deus, e não é essa a verdade. Jesus. O homem, para estar no centro do amor de Deus, ele tem que estar em obediência. Se ele não consegue andar em obediência, não tem jeito. O mesmo Deus que profetiza bênçãos, o mesmo Deus que faz projetos, que profetiza sonhos, que dá toda uma estrutura de vida, é o mesmo Deus também que pode castigar. É o mesmo Deus que pode pesar a mão. É o mesmo Deus que pode trazer maldições. Jesus. Ele fala para Jeremias: Jeremias, desce lá, vai lá na olaria. Eu quero ter uma intimidade com você na olaria. Eu quero conversar com você na olaria. Eu quero te mostrar algo na olaria. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Quantas vezes nós estamos se doando ou se dedicando na nossa própria carne, com as nossas próprias forças, para honrar ao Senhor Deus com o nosso ser? Porque a Bíblia fala que nós temos que prestar um culto racional ao Senhor e que temos que se apresentar como holocausto dos vivos. Antigamente sacrificava-se animais. Hoje o sacrifício é a nossa própria determinação, perseverança em honrar o nome do Senhor. A alegria do coração do Senhor se torna a nossa força. Mas ultimamente nós não vemos Deus se alegrar em nada. É por isso que existem tantas pessoas fracas. É por isso que existem tantas pessoas destruídas, porque querem andar segundo os seus próprios preceitos. Estão acumulando para si deuses e parábolas e profetas e fábulas que agradem a sua própria carne, que agradem o seu próprio ego, que agradem o teu coração.
Está acontecendo nos meios atuais um povo que está idolatrando a tecnologia, um povo que está idolatrando os cantores, um povo que está idolatrando os pregadores e um povo que está honrando muito mais o homem do que o próprio Deus. Meu Deus, é forte. As pessoas estão honrando a tecnologia porque através da tecnologia a satisfação da ostentação dos bens é que está enchendo o coração delas. Naquela época, aquele povo não queria saber de fidelidade com Deus, não queria saber não, queria andar conforme os seus pensamentos, queria andar conforme os seus preceitos. Olha só, dá um exemplo aqui, ó. O versículo 8 diz assim, ó, Jeremias, olha só a maldade, olha só o pensamento, olha só as ações deste povo. Versículo 8, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Pense em fazer, porque conhece as ações. Pense em fazer, porque conhece as atitudes. Mas Deus está falando aqui, ó, no versículo 7 ele diz assim, ó, que quando ele falar contra um reino em arrancar, derribar e destruir, mas esse povo analisar, lembra do povo de Nínive? O povo de Nínive foi um grande exemplo de conversão. O povo de Nínive foi um grande exemplo de mudança de ações, mudança de hábito, mudança espiritual. Era um povo cruel, idólatra, um povo que oferecia crianças a deuses, sacrifícios, era uma coisa demoníaca, maligna, onde a ira dominava, a morte predominava. Era uma cidadezinha arruinada, onde não existiam bons valores. De repente a Bíblia fala que Jonas percorre por 3 dias aquela cidade, anunciando que Deus vai derrubar, vai destruir. Eita Deus! Que Deus vai destruir a cidade se o povo não se arrepender. De repente chega ao coração do povo, chega ao coração do rei. Eles mesmos se intitulam homens pecadores, e o próprio rei faz um decreto: se veste com roupas de saco, se envolvem em cintas, fazem jejum, e todo o povo se converte. Mais de 120 mil pessoas foram salvas e transformadas através de uma pregação. Deus já está falando da mesma forma que Jeremias. Olha, se esse povo se arrepender, eu também vou me arrepender do mal que eu estou falando que eu vou fazer. Até nos dias atuais é assim. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio resgatar o que se havia perdido. Ele veio buscar o pecador ao arrependimento. Quantas pessoas sabem, entendem, reconhecem que as suas obras são más, que os seus projetos são más, que os seus sentimentos são más, mas não dão mais crédito ao que Deus pensa a respeito dela. Acham que não vai haver nenhum tipo de penalidade, não vai haver nenhum tipo de ajuste de contas, não vai haver acerto de contas na cabeça deles. Eles pensam assim. Meu Deus! O ímpio vive enganando, o ímpio vive passando a pessoa para trás, o ímpio vive fazendo falcatruas para ganhar suborno no peito, para tomar vantagens financeiras, para tentar usufruir, arrancar a gordura da ovelha. Meu Deus! Isso está acontecendo dentro da igreja. Pessoas ímpias que em vez de ser trigo são joio, mas estão tão disfarçadas, estão tão bem apresentáveis, estão cativando tantas as pessoas, que as pessoas cegas estão adorando pessoas nesse nível. Oh meu Deus! Deus fala para esse povo, olha só, mas aí Deus começa a falar assim, olha, mas versículo 9, no momento em que eu falar de um agente de um reino para edificar e para plantar, e eles não fazerem, pelo contrário, fazer o que é mal diante dos meus olhos, eles não obedeceram o que eu estou falando, mas não dando ouvido à minha voz e fazendo tudo o que queiram. Olha só, ele fala que eu também vou me arrepender do bem que eu estou querendo fazer. Meu Deus! Eita Jesus! Tem umas pregações dizendo aí que aquele que tem promessa não morre. Não é essa a verdade, não é isso que a Bíblia fala. Quem tem promessa morre sim, irmãos. Quem tem promessa, se não se converter, vai para o inferno sim. Quem tem promessa de Deus, mas não der crédito a obedecer a palavra de Deus, não vai entrar na terra prometida não. Vai perecer. Vai infelizmente passar a eternidade afastado de Deus. As pessoas estão pregando que Deus é hiper amor, é hiper graça, é hiper favor, é hiper bondade.
e que tudo que a pessoa faz, deixa de fazer, Deus conhece, entende e perdoa. Não é assim não. Não é assim. Deus está olhando o coração desse povo. Ele está falando, se não se arrepender e fizer o que é mal aos meus olhos, eu também não vou fazer o bem que eu prometi. Se arrepender, se arrepender dos seus maus caminhos, das más condutas, das más ações, o mal que eu falei que ia fazer, eu não vou fazer. E se eu falar para vocês plantarem, para vocês serem perseverantes, me buscarem, adorarem, e vocês voltarem à prática do que era mal aos meus olhos, também eu não vou fazer, eu estou falando que é bom. É recíproco o negócio. Deus não toma o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Você só vai colher o que você plantou. Não pode uma pessoa que plantou o que é mal aos olhos de Deus a vida inteira ter boas colheitas, bênçãos sem fim. É o que o povo está pensando. Meu Deus. O homem que paga preço, o homem que é fiel, o homem que realmente entra no deserto e sai do deserto glorificando a Deus com fidelidade, sabendo o que é pagar o mal com o bem, sabendo o que é perdão, sabendo o que é amar ao próximo, sabendo o que é oração, intimidade, relacionamento. Um homem desse não pode ter uma colheita ruim, não pode no fim do acerto de contas ser lançado no inferno. Verdade. Deus não é injusto. Aleluia. Deus não é injusto. Olha, o versículo 11 dá um ar de implorar. Olha só, o versículo 11. Parece que Deus está implorando para o homem se converter. Versículo 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando o mal contra vós. Eu estou fazendo, eu estou projetando, eu estou calculando, eu estou formando o mal contra vós. Estou forjando, entenda, eu vou castigar, entenda, eu já estou arquitetando alguma coisa para você se converter, para pesar a mão, porque você está sendo rebelde demais. Ele está dizendo aqui, olha só, convertei-vos, a partir do versículo, convertei-vos, pois agora, cada um no seu mau caminho, e melhorai o vosso caminho, as vossas ações. Deus está implorando nos dias atuais da mesma forma. Está dentro da igreja, mas está praticando iniquidade. Está dentro da igreja, mas continua mentindo. Está dentro da igreja, mas está fornicando. Está dentro da igreja, mas está fazendo fofoca. Está dentro da igreja, mas está lançando todo tipo de maldição. Está dentro da igreja, mas está olhando a gordura do dinheiro da igreja, os bens da igreja, tentando crescer, engordar, enriquecer na igreja. Está dentro da igreja, mas está vivendo uma vida de adultério. E aí Deus está falando, se converta, se converta. Sabe qual é a resposta dos dias atuais? Não há mais esperança. Se você chegar nesses pastores riquíssimos, que estão enriquecendo de forma tal, andando de helicóptero, andando de carros importados, comprando fazendas, viajando o mundo, vivendo uma vida de ostentação, andando de Ferrari. Se você chegar para um homem desse e falar assim: rapaz, se arrepende disso, vende essa Ferrari aí, pega o dinheiro e dá aos pobres. Pode dar aos pobres da sua igreja mesmo, compra a cesta básica, visita o lar de cada um dos seus membros, vai ter a necessidade das suas ovelhas, seja humilde, faz uma oração em cada lar, abraça cada um deles, chora com eles, entra com provisão de ajuda, você tem recurso financeiro. É o que Deus está falando, se arrependa das suas más obras, arrependa das suas más ações. E aí a resposta está no versículo 12, mas eles dizem: não há esperança. Por quê? Olha só, porque após as nossas imaginações andaremos. O desejo do nosso coração, as imaginações, os nossos deleites, os nossos prazeres é que nós vamos seguir nossa vida. Não há mais esperança de mudança. Eu vou andar do jeito que eu quero. Eu tenho uma Ferrari, agora eu quero ter uma Lamborghini. Vou catar o dinheiro do dízimo e vou comprar uma Lamborghini. Sabe, parece que o coração do homem petrificou. Deus está falando: se converta das más ações. O dinheiro, as suas conquistas, a sua ostentação não vai te trazer comunhão comigo, verdade comigo. Pelo contrário, vai haver um peso contra no dia do juízo final. Eles estão falando assim: andaremos conforme as nossas próprias imaginações e fará segundo o propósito do nosso malvado coração. Meu Deus. Olha como a maldade já é explícita. É por isso que Deus olha todo esse cenário. Deus olha toda essa situação. Deus conhece os pensamentos, os sentimentos, conhece todas as ações dos homens naquele tempo e conhece nos dias atuais. Você pode estar andando de terno e gravata, de marca, de nome caríssimo.
Você pode estar andando com aquele sapato de verniz brilhoso que custa uma fortuna. Você pode encostar com um carro importado por lá de fora, caminhonetes, SUVs importadas. Você pode falar uma linguística, um português correto. Pode ter diploma de faculdade, pode ter diploma de teologia. Você pode ter o que for. Mas a maldade do teu coração está sendo vista por Deus. O íntimo do teu coração é só Deus que enxerga. É por isso que ele vê toda essa ação aqui e ele olha para Jeremias e fala: Jeremias, não posso eu fazer como o oleiro? Não posso eu fazer como o oleiro, com o povo de Israel? Olha o que o oleiro está fazendo. Com o barro ele está fazendo um vaso. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Ele refez, usou o mesmo vaso. A misericórdia de Deus é grande, ele não está a fim de descartar. Mas Deus está falando para Jeremias: Jeremias, eu posso fazer como assim, ó. Você sabe como é o tratamento do barro até chegar a ser vaso? E Deus está falando: eu posso tratar duramente com esse povo. Eu posso tratar duramente, mas o propósito é bom. O propósito é de utilidade, o propósito é de glória. Deus podia ter tido outro exemplo. Aqui foi numa olaria para usar um pedaço de barro para fazer vaso. E se ele fosse num ourives? Ah, Jeremias, não posso usar o cereiro como ourives e tratar o ouro e fazer vasos de ouro? Deus, ele não quer as pessoas capacitadas, as pessoas que já se gloriam em si mesmo, as pessoas que já brilham em si mesmo. Deus, ele quer tratar o homem como vaso de barro, para ser purificado, transformado, humildemente, estar nas mãos do Senhor. O ato de confeccionar e realizar a feitura de um vaso de barro é extremamente complexo. E se nós formos olhar espiritualmente, precisamos passar a igreja de Cristo Jesus. Precisa passar por esse processo. Precisa para se converter dos maus caminhos, precisa para ser limpa, precisa para ganhar identidade, precisa para ter um caráter aprovado por Deus, precisa para estar cheia do azeite, cheia da água, cheia da presença de Deus, para ter um propósito futuro de estar na presença do Pai pela eternidade. É verdade, meu Deus. Se você parar para pensar como funciona a formação de um vaso, o oleiro, ele vai lá no meio do lamaçal. Existem mais de 209 tipos de argila, de barro. O oleiro não erra qual que é a argila certa. No meio de mais de 209, ele vai lá e escolhe a argila certa, no meio do lamaçal, no meio do pecado, no meio do erro. A gente olha as pessoas convertidas, transformadas, e Deus levanta como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus, e as pessoas no começo falam: Deus errou esse propósito aí. Esse daí não tem futuro não. Esse não vai dar um bom passo não. Mas Deus não erra, Ele escolheu você, Ele sabe o que é certo, Ele sabe a tua capacitação, Ele sabe a tua fé, Ele sabe a tua coragem, Ele sabe as suas forças. Ele não conhece só seus pecados e iniquidades, Ele conhece também a graça que Ele tem investido em você para a mudança da sua vida. Ele recolhe no meio do lamaçal aquela argila, Ele leva para a olaria e faz um processo de descanso. Depois que Ele deixa aquele barro descansando por um período, Ele começa a pisar naquele barro. Aquele barro, ele pisando, ele começa a arrancar todo tipo de impureza. E aquele barro, por incrível que pareça, começa a dar liga sozinha. Descansa e depois é pisado, começa a dar liga. Depois ele pega aquele vaso, bota numa mesa e começa a apertar com a mão, aperta, estica, volta, e começa a tirar as impurezas com a mão. Começa a tirar as pedrinhas, as pontas de galho, começa a tirar os pedacinhos de madeira. No coração do homem é a mesma coisa, na vida do homem é a mesma coisa. Se o homem quiser ser vaso de Deus, ele permite-se ser tratado por Deus. Mas Deus não vai agir sem o livre-arbítrio, sem o querer do homem. É por isso que Deus fica indignado e fala: homens, se convertam dos seus maus caminhos. Porque se o povo não se converter, Deus não tem outra coisa a fazer a não ser permitir a destruição e a desolação. Diz que muitos povos vão passar por Jerusalém e olhar e balançar a cabeça com quem disse: um dia foi, e a verdade. Quantos crentes estão caindo, quantos crentes estão sendo desmascarados, e Deus está falando: permita-se ser tratado como um vaso de barro, permita-se ser tratado na mão do oleiro, dê essa oportunidade. A água
do Espírito é lançada na mão do oleiro, o oleiro começa a limpar todas aquelas impurezas. Aleluia. Depois ele bota na roda e girando com os pés aquela roda, ele começa a modular aquele vaso. A primeira transformação não é estética, mas é interior. A primeira transformação do oleiro é enfiar a mão naquele meio de barro e formular um vaso de dentro para fora, tratar a parte interior do coração do homem, sem pedras, sem galhos, sem folhas, sem nenhum tipo de detrito. Glória a Deus. Porque se houver alguma coisa naquele barro, se não for bem tratado, quando for lançado ao forno, um pequeno galinho vai fazer aquele vaso trincar, uma pequena pedrinha vai fazer aquele vaso trincar, não vai aguentar a provação, não vai aguentar a prova. Olha aí. Deixa Deus cuidar de você, Aleluia. deixa Deus zelar por você, deixa Deus te amassar. Pastor, mas dói demais, dói, mas coisa boa é estar na mão de Deus. Aleluia. Dói, mas coisa boa é estar sendo tratado por Deus. Verdade. Porque no meio do deserto, da prova, da dor, Ele nunca te deixa só. As suas necessidades Ele supre. Ele é a sua provisão, o teu consolo, o teu remédio, a tua ajuda. Amém, meu Deus. Ele nunca vai te abandonar. Às vezes nós pensamos que o processo de ser vaso de Deus é tão doído que não vale a pena. Deixa eu ficar no cantinho. Mas não é essa a vontade de Deus. Deus não tem prazer no servo que para e olha para trás no meio da colheita. Meu Deus. Não é esse o prazer de Deus. O prazer de Deus é que homens recebam o espírito de coragem, o espírito de valentia, o espírito de estar nas trincheiras anunciando o Evangelho como vaso de honra. Glória a Deus. Meu Deus. O processo de formação é tão difícil que por muitas vezes o vaso se quebra na mão do oleiro. E quando a Bíblia fala que o vaso se quebra na mão do oleiro, não é que o vaso quebra, como um barro mole vai quebrar. É que ele deforma-se. Ele não pega a forma que o oleiro quer. O oleiro quer um vaso de um jeito e o vaso se deforma e quer se transformar de outro. Meu Deus, é verdade. Quantas vezes o oleiro pega aquele barro, junta tudo de novo, bate novamente, para dar mais liga, mais substância, e começa a reformular tudo de novo. Meu Deus. Começa a formar o vaso tudo de novo. São pessoas que infelizmente não se entregam fielmente às mãos do Senhor. Olha aí. São pessoas que continuam com o pé no mundo, continuam achando que os sentimentos delas estão certos, continuam sem perdão, continuam vivendo na mentira, continuam vivendo no pecado. Meu Deus. Pessoas que não se permitem ser tratadas. Deus está falando aqui, olha para Jeremias, eu posso fazer com Israel que nem este oleiro faz aqui com o barro. Eu tenho poder para isso. E se eu, como oleiro, pôr a mão no barro, eu tenho certeza que eu vou limpar tudo, vou transformar tudo. Mas Ele não quer fazer por força. Ele não quer formular você como um vaso de honra por força. Ele quer formular um vaso por amor. Ele quer que você abra o coração e fale, Senhor Deus Todo-Poderoso, entra no meu coração, modela o meu caráter, me transforma de dentro para fora. Eu não quero ser só uma estética bem vista, eu não quero ser só aprovado pelos homens, mas eu quero ser aprovado pelo Senhor. E se para isso for preciso, e se para isso for, o Senhor tem que me amassar, me amassa. Se para isso acontecer, o Senhor tem que me pôr no forno, me ponha. Se para isso for, o Senhor tem que me pisar, me pisa. É difícil. Mas posso falar para você uma coisa? Um homem, quando é levantado por Deus e limpo, quando Deus transforma de dentro para fora, forma um vaso, e o vaso ele chega ao ponto de estar modelado, pronto, ele vai para o descanso. Ele não vai para o forno direto. E o descanso geralmente é aquele descanso que você fica no deserto, no vale, tanto tempo que você fala, Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim, que adiantou eu ser vaso de Deus, que adiantou eu querer ser profeta de Deus, que adiantou eu ter dons de Deus, que adiantou eu pregar a palavra de Deus, se eu estou esquecido aqui no canto, se eu estou esquecido aqui, ninguém olha para minha cara. É o processo de descanso do barro. Deus não te esqueceu, nem te abandonou, Ele está num processo de transformação. Existe um processo de transformação, um processo de libertação, mas o processo de salvação já é tido por Deus. Você já está na mão de Deus. Você pode observar que mesmo quando o barro se perde o molde, se quebra, ele se quebra na mão do oleiro. E quando você está na mão de Deus,
Você pode estar quebrado, pode estar machucado, pode estar desiludido, triste, pode estar doente, pode estar com necessidade, mas você está na mão de Deus. Aleluia. E você estando na mão de Deus, o diabo pode estar circulando de todos os lados, procurando um acesso para te tocar, procurando um acesso para te desviar, procurando um acesso para você pecar, procurando um acesso para te isolar de Deus. Mas estando na mão de Deus, mesmo com dor, mesmo com dificuldades, continue crendo. Você está na mão do Todo-Poderoso Deus. E a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aleluia. Olha só como se encaixa. Glória a Deus, é verdade. Olha só a verdade do Evangelho. Deus, aleluia. Abra o teu coração. Creio, meu Deus. Esse processo dói. Jesus. Ser pisado, ser amassado, ser limpo, ser formulado, moldado, transformado de dentro para fora, ficar no deserto por muito tempo, sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir o direcionamento de Deus. Às vezes nós não queremos contar, que parece que o testemunho de muitos se tornam histórias tristes, né? Lá vem outra história triste. Mas o crente ele é provado sim. O crente é provado sim. É verdade. O crente é provado para que o próprio Deus saiba o que há no coração do crente. É verdade. E quem prova não é o diabo não. É Deus. É Deus quem prova. Aleluia. Deus pode permitir que o diabo toque, mas quem permite é Deus. Se Deus não permitir, o diabo não toca. Quem prova você é Deus. Quem formula armadilhas contra, às vezes, é Deus. É verdade. Ele que está forjando o mal, às vezes, contra você. Lembra do povo de Israel no deserto? Saiu lá do Egito, saiu das garras de Faraó, saiu da escravidão daquela terra, saiu daquela situação de sofrimento. Deus lançou através de Moisés 10 pragas, resgatou o povo, tirou o povo, atravessou o povo pelo deserto, chegou ao Mar Vermelho. Todos os que estavam ali atravessaram o Mar Vermelho. Os egípcios e Faraó e todos os seus exércitos ali sucumbiram, morreram. O projeto da caminhada é que do começo do deserto até o fim da terra, até o início da terra prometida, seria um projeto de 40 dias. Mas Deus viu no início que o coração não era bom. Viu no início que não havia prazer na obediência. Viu no início que a ingratidão. Melhor seria, Moisés, a gente voltar lá para o Egito para comer pepino e cebola. Melhor seria a gente voltar a ser escravo. O Faraó é bonzinho, vai perdoar a gente. Meu Deus. O diabo roubou a identidade do homem por tanto tempo, que ele não consegue desvincular do velho eu. Meu Deus. E Deus está falando aqui: se converta, eu sou contigo. Se converta, a água do Espírito está te modelando. Se converta, as minhas mãos estão trabalhando em você. Se converta, o projeto de ser vaso é projeto de bênção. É eu que estou na sua vida. Verdade, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Depois que descansa o vaso por muito tempo, sabe o que acontece? Depois que descansa o vaso por muito tempo, vai para fome. Eita Deus. O cabra fica isolado por muito tempo. E às vezes foi consagrado, às vezes está lá esperando para pregar, às vezes está lá ansioso para anunciar, e Deus está dando ele uma geladeira lá no canto. Fica aí, meu filho. Pode ficar na prateleira aí, ninguém vai encostar em você não. Mas de repente põe um homem no fogo, põe um homem em cada provação. Aí vem doenças terríveis, vem provações que o cara para na UTI, vem provações de desemprego, todas as portas fecham, vem provações de discórdia, de contenda, de atrito. Deus bota o homem numa situação só para saber o que está no coração do homem. Se ele vai obedecer, se ele vai honrar, se ele vai amar a Deus ou não. Se o caráter está sendo forjado ou não. Aí depois que ele está no forno lá se queimando, se secando, se forjando, e o homem não está aguentando mais, sabe o que Deus faz? Aumenta o calor. Eita Deus. Se torna mais difícil. Só para que o milagre aconteça, a formulação de um milagre acontecer, o impossível, o improvável está do lado. Quando o homem enxerga que se tornou um milagre nas mãos de Deus, aí Deus enche ele com azeite. Aí Deus enche ele com a água do Espírito. Aí Deus começa a usá-lo.
Aí Deus começa a honrá-lo. Aí Deus começa a levantá-lo e colocá-lo em lugares de destaques, em lugares decorativos, em lugares úteis, em lugares, sabe, de vitória. Aleluia. Deus, Ele sempre sabe o que é o melhor. O projeto de Deus é sempre bom, perfeito e agradável, mas nós queremos andar conforme os nossos feitos. Meu Deus. E você quer um exemplo disso? Geralmente nessa história quem sofre é o profeta. Jesus. Porque Deus levanta Jeremias para falar o que Deus colocou no coração, nos lábios dele. Jeremias anuncia tudo o que Deus manda falar. E aí o povo fala assim: vamos se levantar contra Jeremias. Vamos amarrá-lo pela língua. Vamos firmar pela língua. Não vamos deixar ele falar mais nada. Ninguém vai mais acreditar nas suas palavras. Vamos fazer uma cova para ele. Vamos matar ele. E Jeremias começa a orar e fala: Senhor, não tem jeito. O Senhor manda eu falar, manda eu profetizar, está pedindo para converter, mas o Senhor mesmo conhece a conduta, conhece as ações, conhece as obras, conhece o sentimento. Faz o seguinte, Senhor, começa a matar esse povo mesmo. O que o Senhor projetou de mal, começa a efetivar mesmo. Não vai ter jeito, começa matando os filhos das viúvas, deixando as mulheres viúvas, começa matando os maridos a fio de espada, começa ferindo os adolescentes na guerra, na peleja, na batalha, começa a deixar tudo um caos, para que eles entendam que o Senhor é Deus. Jesus, é forte. Deus está avisando, está avisando, está avisando. Deus está tendo compaixão, misericórdia, paciência. Deus é longânimo, benigno, e o povo da igreja está fazendo ouvido de marcador. Eu não acho que não está nem aí, vou fazer o que quero, como quero. É um monte de igreja agora de parede preta, é um monte de igreja balançando o carnaval dentro das igrejas. É um monte de gente lançando ritmos, roupas, vestes, condutas, imoralidades. É um monte de gente vivendo os vícios e os prazeres. E Deus está falando: se converta, se converta. Eu sou o oleiro. Eu posso fazer com a igreja de Israel, com a igreja santa, com a noiva do Cordeiro, como me apraz. E o povo não está dando crédito. O profeta começa a falar: ó Senhor, olha o que estão armando contra a minha vida. Olha só o pensamento deles: já cavaram a cova para mim. Estão a fim de me matar. Senhor, me ajuda. Como é que eu vou pagar o mal com o bem ou o bem com o mal? Como é que está, Senhor? O que eu faço? Ele vê que o coração do homem não tem mudança. Nos dias atuais vai ser igual. O povo só pensa em farra, só pensa em alegria, só pensa em prazeres. Lembra da época de Noé? É igualzinho. Meu Deus. Casavam-se, davam-se casamento, festa, banquete, casamento, luxúria, prazeres, realidades, lua de mel, todo tipo de orgia, todo tipo de carnalidade, tudo que estava acontecendo no tempo de Noé. E Noé, por décadas, anunciando: vai vir o dilúvio, entra na arca. Vai vir o dilúvio, entra na arca. Por décadas falou, por décadas anunciou, por décadas construiu a arca. E quando a arca ficou pronta, Deus falou uma vez só com os animais: entra. Os animais obedeceram na hora. Os animais irracionais têm muito mais temor e muito mais obediência do que o homem, que é racional, feito à imagem e semelhança de Deus. Os animais entraram na arca. Entrou a família de Noé na arca. 7 dias depois começou a chuva, começou o caos, começou tudo a desmoronar. E o povo lá de fora: abre-nos a porta, Noé. Agora a gente acredita, agora é tarde. Olha aí, Jesus. Agora é tarde, não posso mais abrir a porta. Deus colocou um anjo aqui na porta para evitar que eu abrisse. Da mesma forma o arrebatamento vai acontecer. Da mesma forma o céu vai se abrir do oriente ao ocidente, no abrir e fechar de olhos. Como um ladrão, Jesus virá arrebatar a sua igreja. O Espírito Santo vai arrebatar a igreja para os santos e os fiéis se encontrar com Cristo nos ares. Seremos revestidos de incorruptibilidade, da imortalidade. As nossas vidas serão entregues nas mãos do Cordeiro vivo. E muitos que estiverem aqui vão desesperados saber que aconteceu algo, e quando cair a ficha vão saber: o arrebatamento aconteceu, o Apocalipse está se cumprindo. O Apocalipse está se cumprindo, as revelações de João estão se cumprindo. Olha só, e agora o que eu faço? Todas as crianças morreram, todas as crianças sumiram, todas as crianças sumiram, todos os fiéis sumiram. Cadê o pastor? Eu quero entrar na igreja. Cadê eu quero aceitar Jesus? Cadê o pastor? Cadê o pastor? E o pastor sumiu.
que ficarem vão relatar, agora é tarde. Eita, Os pastores corruptos que ficarem vão relatar, agora é tarde. é verdade. O que for hipócrita, que ficar na igreja, que não for arrebatado, vai olhar para os que entraram e dizer, agora é tarde. Meu Deus. Agora a porta da graça se fechou. Agora tem um anjo fechando a porta da graça que não pode se abrir mais. Agora tudo que é divino saiu da face da terra e subiu aos céus. Agora nós, para sermos salvos, temos que virar mártir e dar a nossa própria vida por morte, para honrarmos o nome de Jesus, para termos a esperança de ser salvos. Eita, Jesus, é forte, meu Pai. Deus está falando, converta-se. Deus está falando, mude as suas ações. Deus está falando, converta os seus caminhos. Aleluia. E o povo só pensa em curtição, só pensa em ostentação, só pensa em prazeres. Desse jeito. Deus está falando que quer honrar homens e mulheres sobre a face da terra. Existe um amor profundo da parte de Deus pela vida do homem. Verdade, meu Pai. Oh, Jesus. Mas Ele não vai contradizer a sua palavra. Não. Ele não vai contradizer a sua palavra. Entenda. Verdade. Deus, Ele é amor, sim, mas também é justiça e juízo. E o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Então abra o teu coração e fala, Espírito Santo, me ajuda. Eu quero sim ser um vaso na mão do oleiro. Aleluia. Eu quero sim ser um vaso de barro na mão do oleiro. Eu quero sim passar pelos processos, mas ter a eternidade ao seu lado, Pai. Deus fiel. Em nome de Jesus, converta-se. Glória a Deus. Eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus, converta-se. Deus. Tem espaço para que Deus trabalhe na sua vida. Seja acolhido nas mãos do oleiro. E a vitória é certa no nome de Jesus. Amém. Amém.